Fala galera Smart, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos ter uma live aqui com o nosso mentorado Luiz Madeira, vai falar de suas arrematações. Foram 5 arrematações no curto período de tempo, então vai ser uma live fantástica. Quem está entrando aí já compartilha com um parente, um amigo, um conhecido. Hoje vamos falar aqui com o nosso mentorado Luiz Madeira. Ele fez 5 arrematações recentemente, sendo 4 delas com lance único, sem nenhuma disputa, imóveis localizados aí, acho que sim, em 4 estados diferentes. Então ele vai conversar com a gente como que ele conseguiu fazer essas arrematações aí sem disputa, se teve alguma estratégia aí, qual é a estratégia que ele atua para identificar esses imóveis. Bom dia, Luiz, tudo bom? Tudo bom? Prazer imenso aí estar te recebendo, tá me ouvindo bem? Tudo bem, tá ótimo. Legal demais. Ó, o Luiz tem 5 arrematações num período curto de tempo, 4 delas com lance único, no momento em que a gente vê a galera falando que está concorrido, está muito disputado. De 5 arrematações, 4 ele pegou sem disputa. Então a gente vai entender aqui como é que ele identificou essas oportunidades, quais foram as estratégias que ele adotou. Mas antes, Luiz, comenta aqui um pouquinho da sua história, né? Antes de você chegar no mercado de leilão, se você atuava em outra área, se você já tinha algum conhecimento ali, mesmo que não seja de leilão, mas de imóveis, ou se foi tudo novo para você. Então comenta um pouquinho de quem é o Luiz, onde você trabalha, da onde você é e como que você chegou ao mercado de leilão de imóvel. Então, meu nome bom, eu sou engenheiro de formação, engenheiro de produção. Depois de formado, eu fiz uma outra faculdade, que é a Faculdade de Direito, onde eu advoguei por 14 anos numa empresa estatal que foi recém privatizada, a Eletrobras. E daí eu saí no PDV, que é o Plano de Demissão Voluntária, no final do ano passado. Eu recebi uma indenização e com essa indenização, foi justamente no momento que eu saí que eu fiz contato com um colega meu, que é ex-martano, chamado Rodolfo Mussel, e ele me falou sobre a Smart, né, me fez a proposta. Olha, será que você saiu da empresa, está querendo trabalhar como autônomo e tal? Tem uma proposta para você, que é Smart, que é bacana, que eu sou da turma, ele era da turma 14, e já tinha 4 rematações, né? E ele falou, olha, eu acho que você tem perfil e tal. Aí me passou o link da Smart, foi quando eu conheci a Smart. E antes eu não tinha arrematado nada, assim, né? Não tinha nenhum tipo de experiência. Minha experiência com investimento, como a maioria das pessoas, é em mercado financeiro, né? Inclusive em algumas aplicações arrojadas, como derivativos, etc. Mas eu gostei da ideia, da proposta lá do Rodolfo. E na mesma semana eu me inscrevi lá na turma 20, né? Só que eu me inscrevi e meio que não entendi muito bem que tinha parte lá do trabalho prático lá, né? Do núcleo operacional, e meio que comi bola, assim, não acompanhei direito a turma 20. Aí depois, numa outra reunião que eu fiz com o Rodolfo, ele falou, olha, você tinha que entrar no núcleo operacional, lá que você aprende, que é a parte mais interessante lá do curso. Mas aí, como a Smart, ela proporciona você fazer uma outra turma, né? Aí na turma 21 mesmo que eu comecei a me dedicar. Entrei lá no núcleo operacional, eu fui super ativo e aprendi bastante. Então, me considero mais da turma 21 do que da turma 20. Na turma 20 eu só meio que me inscrevi, fiquei meio que olhando as gravações, assim, eventualmente, as aulas que estavam no site, mas não participava efetivamente do núcleo operacional. Aí quando eu comecei a trabalhar e aprender, eu ficava um pouco receoso em arrematar, porque a gente precisa, assim, de um apoio, né, para começar a arrematar. Assim, arrematar sozinho é um negócio meio desafiante demais, assim, para quem está começando, né? Aí, mas eu fazia lá minhas garimpagens e tal, até que numa dessas garimpagens eu selecionei um imóvel lá em Praia Grande, São Paulo, e fiz lá a análise toda de bonitinho e coloquei lá no match, né, para ver se tinha alguém para arrematar junto. E aí foi ali que eu conheci meus atuais sócios, no match da Smart.
Tava lá o Luiz Lipe, né, e o Paulo, e eles estavam querendo disputar o mesmo imóvel, e aí ele falou, então arremata com a gente, tá, vamos fazer uma parceria. Opa, beleza, eu entrei, a gente até disputou esse imóvel, mas infelizmente o lance subiu muito, a famosa carne de vaca lá, que o Fernando chama, e aí não deu pra gente arrematar, mas pelo menos a gente já tinha uma tentativa cotizar, assim, de arrematar junto, né, daí foi a partir daí que a gente começou a garimpar e colocar naquele grupo que a gente formou para arrematar esse imóvel. Pô, legal demais aí, Luiz, teu histórico aqui tem várias coisas legais aí. Para quem está de fora e não conhece, quer entender a metodologia de formação de arrematantes profissionais, a gente divide lá a parte teórica e a parte operacional, né? Que a gente sabe que o mais importante é a parte operacional de botar a mão na massa. Então, a segunda metade da mentoria é mais com viés prático. A gente divide os mentorados em grupos, distribui leilões reais para serem analisados por eles e a gente supervisionando, orientando. Então, aí o Luiz, na primeira turma, ele comeu bola ali na parte do núcleo operacional, né? Não acompanhou, mas ele teve a possibilidade de voltar na segunda turma, que tem isso, né? Então, o cara que está na turma, por exemplo, 24, que é atual, ele acompanha também a turma 25. Então, ele voltou na 25, acompanhou, fez ali a atividade no núcleo operacional, que é essa atividade prática em grupo. Inclusive, a Marcela está na área, eu e a Marcela, a gente estava ontem ajudando, né, a mentorados analisarem 2 leilões que vão ocorrer hoje, né? Exatamente desse núcleo operacional, que é feito lá no Trello. Então, fizeram todas as etapas, análise financeira, análise jurídica, e já chegou lá no final do funil para participar do leilão. E a gente entra lá, cria um grupo em conjunto e dá as orientações finais ali, tira a dúvida para que já possa colocar em prática esse conhecimento, e sai muito a parceria desse grupo. Então, a gente tem 2 grupos formados com o leilão que vai acontecer hoje, e com certeza, se não der certo essa arrematação, quem está atuando ali, se identificou com outro companheiro, vai montar um grupo em paralelo ali para continuar garimpando. Foi exatamente o que você falou aí, né? Você conheceu lá outros mentorados, participaram, e daí formou um grupo de parceria, foi isso? Então, conheci mentorados no grupo operacional, mas meus sócios eu conheci numa outra ferramenta que a Smart possibilita, que é o Tinder, né? O Smart Match, né? Isso, o Smart Match, que é uma possibilidade de você descobrir outras pessoas que estejam concorrendo no mesmo imóvel, que façam parte da comunidade, para a gente não ter que ficar disputando entre a gente. Né? E é sempre bom, né, fazer essa consulta antes de participar da disputa, para não ter que ficar, né, disputando pelo mesmo imóvel. E foi nessa ocasião que eu conheci meus sócios. Exatamente, isso evita a concorrência. Então, como é que funciona? A Smart tem um aplicativo chamado Smart App, que tem lá a calculadora Smart e tem lá o banco de imóveis que estão sendo leiloados, para te ajudar ali a garimpar. Na hora que você identifica uma oportunidade, você inclui o CEP lá da rua desse imóvel, e se outro mentorado também identificar aquela oportunidade, tiver interesse, ele colocando também, vai dar match ali, vai fazer o par. Aí você entra em contato, você recebe o contato dessa pessoa e vocês definem ali se vão arrematar em conjunto, se um vai abrir mão em relação ao outro, se vai ter disputa ou não. Então é uma excelente ferramenta para evitar concorrência. É fantástico a quantidade de arrematações que a gente já teve, que evitou-se concorrência por causa desse aplicativo. Então é algo aí que quem não está na Smart não tem acesso, e a gente sabe que é uma ferramenta fantástica. E voltando aqui ao núcleo operacional, a Marcela complementando aí que os sócios dela, ela conheceu exatamente no núcleo operacional, que é a hora que a galera ajuda uma a outra ali, e a gente vê realmente quem está comprometido com o aprendizado. Então, antes da gente entrar nessas arrematações, que foram 5, né? Você pode comentar um pouquinho que quando a gente vai entrar numa atividade nova, e leilão para você era uma atividade nova, né? Que você vinha de outra área, a gente tem sempre alguns receios, né? Alguns medos. Em relação ao leilão de imóvel, né? Você tinha algum receio de alguma coisa? Qual era o seu maior medo em relação a esse investimento novo? Muita gente é desocupação, muita gente é questão da área da questão jurídica. Talvez não seja o seu caso, que você já era advogado, né? Comenta aqui qual era a sua crença limitante, ou se você nem tinha qualquer receio sobre esse mercado, né? A principal preocupação que eu tinha, né, é a questão da arrematação à distância, né, que a gente meio que não tem assim, a contato direto com o imóvel que você está arrematando, e pelo fato de ser uma verba
às vezes elevada, né? Principalmente quando tem a mata à vista, você gosta de ter aquilo mais próximo de você, para você ter um acompanhamento maior. Mas depois que eu conheci a comunidade, eu vi que isso não é uma coisa que é um obstáculo totalmente inexistente. Assim, você pode perfeitamente arrematar fora e fazer contatos com pessoas que moram na localidade, que participem da comunidade e para poder cotizar contigo. Então, essa é uma vantagem muito grande da comunidade Smart. E também pelo fato de que você, ao arrematar longe, você também pode utilizar ferramentas da internet, como o Facebook, que tem a parte de marketplace, para você conseguir pessoas que façam reformas na localidade. Contato com o corretor também ajuda muito, né, para você ter essa atuação à distância, remota. Então, isso é uma coisa que eu superei tranquilamente, né? Até porque, pelo exemplo do Rodolfo, né, também só tinha arrematação fora de... Eu moro em Curitiba, né? Apesar de ser do Rio de Janeiro, eu estou há 2 anos em Curitiba, e o Rodolfo também é carioca e está há 10 anos em Curitiba. Então, ele já... E as arrematações deles foram todas fora do Paraná, inclusive, né? Então, isso me motivou bastante, né? Vi que é um negócio super viável, possível, portanto, essa limitação foi facilmente superada. Legal demais, né? Sua primeira limitação aí, que você imaginava, era a questão da arrematação à distância, né? Que a gente prega muito aqui, muita gente fica com receio, como é que eu vou gerenciar uma obra em outro estado? Então, é tudo gerenciável, né? A gente ensina aqui como é que faz, com o apoio da comunidade, dá para tocar, dá para registrar à distância, então isso não é problema. Agora vocês têm 5 arrematações. Comenta aqui como é que foi a sua primeira arrematação. Foi no seu estado? Foi em outro estado? Teve disputa? Comenta um pouquinho aqui os detalhes, né? Então, a primeira arrematação foi justamente com esses 2 sócios que eu comentei, só que daí, minutos antes, ou horas antes de a gente participar do leilão, entrou uma outra mentorada, que inclusive faz parte do grupo dos Tubarões e da Smart, que é a Beatriz. Yeah. E facilitou bastante também o processo, né? Ela tinha uma experiência muito grande, muito maior do que a nossa, né? Porque ela tem mais de 30 arrematações. E ela entrou foi pelo Tinder dos leilões ali também? Não, ela foi uma indicação do Paulo. Paulo, vou botar a Beatriz também, que ela também ajuda muito, não sei o quê. E aí ela entrou no grupo do WhatsApp, né, que a gente forma sempre um grupo do WhatsApp para cada imóvel. Aí nesse imóvel ela também foi adicionada e agora é uma das nossas sócias. Nós estamos em 4 atualmente. E foi no dia... foi em março, né? Foi no dia 15 de março desse ano, a minha primeira arrematação. E eu entrei na Smart na turma 19, foi de setembro, mas eu comecei na 20 foi de setembro, mas comecei efetivamente na 21, que foi em outubro. Então, de outubro para março, eu não arrematei nada, e a partir de março que eu comecei a primeira arrematação, que foi no estado de São Paulo, na capital, no bairro do Brás. E outra coisa, nessas 5 arrematações, ela tem uma característica que eu ainda não tenho muita segurança para arrematar casa, eu tenho arrematado apartamento, pela facilidade intrínseca, né? Apesar de normalmente ter muita disputa. Mas a minha intenção é começar a diversificar um pouco isso, começar a pegar mais casa, até porque pela experiência que eu escuto das pessoas mais experientes, elas são mais rentáveis, assim, tem mais facilidade de você reposicionar um flip, né, com reforma. Legal. Esse do Brás aí foi apartamento ou foi casa? Então, todos foram apartamentos. Todas as minhas 5 arrematações foram apartamentos. Todos foram apartamentos. Esse primeiro teve disputa, foi à vista, financiado? Tiver mais detalhes dele? Então, esse primeiro não teve disputa, talvez pelo fato de ter sido o primeiro leilão. É uma coisa também que as pessoas não costumam olhar muito, né? Primeiro leilão e estava bem subavaliado. E era uma arrematação, quem estava leiloando era a própria construtora, né, do imóvel. Então, um imóvel recente, e que o proprietário não estava pagando lá as parcelas, ela fez a retomada e botou para leilão, mas num preço bem abaixo do preço de mercado, já no primeiro leilão. E aí não teve disputa alguma, né? A gente deu o lance lá, faltando pouco tempo, né? É uma estratégia também que a gente
usa, nunca dá um lance muito antecipadamente. É legal, né? Porque quando está subavaliado, né? Quer dizer que o banco ali avaliou abaixo do valor de mercado. Ele coloca na primeira praça por um valor que é abaixo do valor de mercado e a segunda por um valor mais baixo ainda que é o valor da dívida. Então a maioria das pessoas ficam aguardando assim, eu vou esperar ele ir para o segundo leilão para arrematar por um preço menor. E às vezes, quando a pessoa deixa ir para o segundo leilão, no segundo leilão todo mundo adotou essa estratégia, tem uma disputa tão grande que passa o valor do primeiro leilão. Então, se já no primeiro é oportunidade, não deixa passar, né? Então tá a estratégia aí, oportunidade não se perde. Tá legal ali no primeiro, já remata no primeiro, não fica contando que você vai arrematar no segundo por um valor mais baixo, não. Foi exatamente aquilo que o Luiz fez, pegou no primeiro e nesse primeiro estava por quanto, né? Você arrematou por quanto e ele vale quanto? A gente arrematou por 322 à vista, cotizado em 4 pessoas. E a gente está... o preço de mercado, né, quando a gente fez a análise, estava em 580, mas a gente está querendo começar a anunciar 600 para, né, ter mais margem de negociação. O interessante é que semanas antes dessa arrematação havia um outro imóvel no prédio ao lado, assim, um condomínio igualmente bom, né? Na mesma rua, de um outro imóvel muito igualzinho a esse que a gente arrematou, só que ele era segundo leilão e o valor dele foi 500 mil no segundo leilão. No segundo leilão? Olha aí. E aí isso fez com que, tá muito bom esse preço daí. Legal. E esse aí você já chegou a desocupar ou estava desocupado? Que tu falou que foi retomado da construtora, às vezes está até desocupado, né? Não, mas esse estava ocupado, mas não pelo executado, não pela pessoa que estava sendo executada, e sim por uma irmã dele, né? Ele arrematou e botou a irmã lá para morar com a filha. Então a gente teve que fazer uma desocupação, mas foi extremamente tranquila, né? A gente usou lá a ferramenta lá do cadastro, aquele site do Informe cadastral. Informe cadastral, exatamente. Descobrimos lá o WhatsApp da pessoa, entramos em contato por WhatsApp, informando que a gente tinha arrematado e que, né, gostaríamos que ela se desocupasse no prazo, né, razoável. E aí ela não ofereceu qualquer tipo de oposição, apenas pediu para a gente indenizá-la pelas reformas que ela tinha feito, né? Ela tinha colocado lá armários embutidos, botou também forno, não sei o quê, e o ar-condicionado. O ar-condicionado a gente abriu mão, pode tirar o ar-condicionado, que era um split, mas a parte dos armários a gente deu um dinheiro lá, um valor para ela poder sair rapidamente, né? Sem muito prejuízo para ela também. Legal, né? Porque quem nunca arrematou e quem não conhece como é que funciona, eu acho que um dos maiores receios, inclusive era o meu antes de começar com o leilão, muitos anos atrás, era esse, né? Da desocupação. Que muita gente acha que vai ser muito demorado, que vai ser muito difícil, não é nada disso. Você vai entrar em contato com a pessoa, como o Luiz fez aqui, né? A gente consegue fácil, né, o contato. Entra em contato, se identifica e tenta negociar de forma amigável. Então a pessoa vai sair e você ajuda essa pessoa a sair, como foi feito aqui, né? Comprou-se ali os móveis planejados, às vezes a pessoa fez uma reforma, colocou ali, às vezes o imóvel ela recebeu no contrapiso, ela colocou ali o revestimento de piso. Então você vai ajudar, vai dar uma contrapartida financeira para a pessoa para sair rápido, para você não ter que entrar com a ação. É sempre assim? Não, tem casos que não vai dar certo, né? Tem casos que a pessoa não vai aceitar a negociação, ela vai ficar até o final. Aí sim, nesse caso, que tem que entrar com a ação de emissão na posse, mas isso é só 10% dos casos. E mesmo assim, com a emissão na posse, sai. Em 2, 3 meses, normalmente já tem ali a decisão e o cumprimento. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não demora 1 ano, 2 anos, como a galera aí que não sabe fazer prega, né? Como a gente sabe, né? A notícia errada, a ruim, é a que propaga, né? A coisa certa, ela não se propaga. Então, um grande mito criado aí que tira muita gente desse mercado. Se eu soubesse que era tão fácil, eu teria entrado muito antes, né? Eu demorei um pouquinho a entrar em leilão, porque ficava só olhando imóvel desocupado. Então, desocupou aí, deu uma ajuda financeira para ela, teve que fazer alguma reforma ou o imóvel já estava aí novo e não precisou de nada, né? Ele só precisou fazer uma pintura, né? Porque ela tinha uma filha pequena, tinha rabiscado as paredes lá, não sei. E aí a gente teve que dar uma
pintada e fechar o buraco do ar-condicionado, né? Que é um ar-condicionado split que estava todo instalado, ela tirou o ar e deixou lá o buraco, a gente botou lá a madeirinha lá para disfarçar e pronto, né? Todo o resto estava perfeito, assim, e a gente já até está querendo colocar lá no Smart Link, né, para poder promover a venda dele e também, e uma coisa que eu tenho que aprender também é fazer a parte de venda através de tráfego pago. É a parte que eu ainda tenho que desenvolver, porque por enquanto eu só estou arrematando e não vendi nada. Né? Até porque eu comecei a arrematar há pouco tempo, o ciclo ainda não é tão curto assim, né? A primeira arrematação foi feita há 2 meses e meio, né? Já está desocupado, já está pronto para venda. Arrematou tem pouco tempo, né? 2 meses e meio, então é época ainda de estar na fase de registro, de reforma, de colocar o imóvel em condições para depois vender. Mas a gente sabe que vende rápido e foi uma desocupação rápida, então assim, vai vender rápido, já fez a reforma ali, o imóvel já está em condições. E para ajudar essa dor aí do arrematante, que é a venda, né? A gente lançou essa semana o Smart Link, né? Que é uma plataforma nossa voltada para atender os imóveis só de arrematante. Então é vamos dizer assim, uma imobiliária, um portal imobiliário que os mentorados mais colocam lá de forma gratuita o seu imóvel para venda. Então é algo fantástico aí que a gente visa sempre agregar valor à comunidade. Sabe que uma dor forte do arrematante é vender, né? Tem que vender logo para poder colocar o lucro no bolso. Então, quem é mentorado Smart tem essa opção de colocar o seu anúncio numa plataforma imobiliária voltada para divulgar imóveis somente arrematados em leilão. Um verdadeiro marketplace aí, né? Só de imóveis retomados. Então, você já arrematou, já finalizou a reforma, já concluiu o registro? Já está concluído o registro, está no nome da Bia, que foi ela que fez o lance, e a gente resolveu botar no nome dela e fazer um contrato de cotização entre a gente, para evitar burocracia e também acelerar o processo, né? Isso é uma coisa que ajuda muito no giro, né? Isso, legal demais aí, né? Porque vocês fizeram uma parceria aí com alguém que já vamos dizer assim, top arrematante. A Bia, sei lá, tem mais de 30 arrematações. Exato. Lá de Belo Horizonte. Inclusive, tem um vídeo nosso com a Bia no YouTube. Quem quiser assistir, tá muito legal. Então, isso que a gente não vê em lugar nenhum. O cara que está começando, ele tem a possibilidade de formar uma parceria com quem já conhece, com quem já domina. Então, você fica muito mais tranquilo de fazer a sua primeira arrematação. Com certeza, né? Foi muito mais fácil você com esse trabalho em grupo do que se fosse arrematar sozinho, né? Sem dúvida alguma. Sozinho. Desses 5 imóveis, apenas um arrematei sozinho. Foi o que eu estou querendo utilizar como laboratório, assim, que eu arrematei aqui perto de casa, aqui em Paraná, né? Todos os outros foram fora do Paraná. Esse que eu arrematei sozinho. Por ser sozinho, eu resolvi arrematar mais próximo. E também foi à vista. E eu estou querendo ver se eu faço um refinanciamento dele, né? Para saber como é que funciona esse processo de você arrematar à vista, depois oferecer um imóvel para o banco, para ele, como se fosse uma alienação fiduciária para o banco do imóvel que você acabou de arrematar e conseguiu parte do dinheiro de volta e com isso melhorar o ROI, né? Durante o período que você está reformando, né? Passando vendo a parte de registro, anunciando, isso demora um tempo. Nesse tempo, a gente pode receber o dinheiro de volta, parte do dinheiro de volta através desse refinanciamento, né? E isso pode melhorar o ROI, como eu estou fazendo isso sozinho, eu estou pensando em fazer dessa forma. Legal, né? Você arrematou, aí o imóvel é seu e você quer dar ele em garantia. Você pagou ele à vista, certo? Ou foi financiado? Foi à vista. Pagou à vista, então o imóvel é seu, só que você ficou sem caixa, né? Que você pegou seu dinheiro que estava lá e aplicou no imóvel. Então você está sem dinheiro, teoricamente, para arrematar. Aí você vai pegar esse imóvel e vai dar em garantia para o banco, tipo um refinanciamento, chamado home equity, né? E o banco vai te devolver um dinheiro ali para você aplicar. Normalmente aí é 60% do valor do imóvel. Com base nesse dinheiro, você vai continuar arrematando ali. Já começou a fazer essa operação ou está no início? Como é que está o andamento? Eu não comecei. Na verdade, o imóvel, essa arrematação desse lugar chamado Colombo, né, que está perto de Curitiba, é um apartamento também. A auto de arrematação foi homologado essa semana. Então, eu nem cheguei
a ver se está ocupado ou não, né? O que acontece, né? Esse apartamento do Brás, a gente só começou a fazer a desocupação a partir da homologação do auto de arrematação. A gente não esperou colocar o nosso nome para poder entrar em contato. Mas o primeiro documento que você recebe oficial é esse, né? Então, antes desse documento não dá para fazer nada. Aí comecei esse documento saiu agora, essa semana, estou tentando já começar a promover os primeiros contatos para a desocupação. Mas eu ainda não comecei a fazer refinanciamento, mas a minha ideia não é nem por causa de falta de dinheiro, mas para aprender mesmo como é que funciona esse processo, porque quando eu precisar fazer, quando realmente estiver sem grana nenhuma, já tem mais ou menos os caminhos a serem percorridos, né? Legal. Esse então você pegou para fazer sozinho, de ponta a ponta, né? Para entender todas as etapas, né? Como um laboratório, até porque o imóvel é perto aí da sua residência, então você optou por fazer sozinho para conhecer todas as etapas do processo. Foi de leilão judicial ou extrajudicial esse? Então, todas as minhas 5 arrematações foram de leilão extrajudicial. Né? Nem todos foram na Caixa Econômica, né? No caso do Brás, que foi a imobiliária que estava leiloando. E todos eles, apenas um deles foi financiado. Todos os demais foram à vista, porque a Caixa Econômica, infelizmente, está com restrição de financiamento. Né? Ela só está financiando atualmente o primeiro e segundo leilão, né? Licitação aberta, venda direta, ela está com uma restrição. Portanto, eu tenho a possibilidade de financiar apenas por outros bancos, como é o caso do Santander. Esse imóvel foi financiado pelo Santander, que estava no Rio de Janeiro, o imóvel. Então, basicamente, foram esses imóveis e enfim, e todos os outros imóveis foram cotizados, né? O único que eu fiz sozinho foi esse de Colombo, justamente para fazer esse laboratório. E essa cotização que eu fiz com as outras pessoas são subgrupos desse grupo principal, né? Por exemplo, o primeiro foram 4, né? Os outros 3 foram com 3 desses 4, assim, né? Até agora não teve nenhuma pessoa de fora para juntar, mas isso não significa que eu não possa cotizar com outras pessoas. Quando o imóvel o valor é muito elevado, ele normalmente faz um grupo com mais gente, tal, para poder fazer uma cotização mais adequada. Entendi. Então, tu comentou de 2 aqui. O terceiro foi onde? Qual cidade? Como é que foi que arrematou? Teve disputa? À vista? Financiado? Comenta os detalhes aí da terceira arrematação. Então, vou comentar agora uma segunda. Na verdade, esse de Colombo foi recente. Na segunda arrematação, em ordem cronológica, foi uma feita na cidade. Estava comentando do Santander. Foi o único imóvel que foi financiado. Ele também foi lance único. E a vantagem do Rio de Janeiro é que é um lugar que as pessoas têm um pouco de receio de arrematar, né? Porque não conhecem muito bem, acham que é perigoso, tem milícia e tudo mais. E nem sempre é assim, né? Eu sou do Rio, eu conheço algumas regiões lá, eu tenho um pouco mais de segurança de arrematar em algumas áreas. E essa, especificamente, foi em um bairro lá de Vargem. Só que esse foi até mais fácil de desocupar. Quando eu entrei lá pelo cadastro, né, informe cadastral, descobri o nome da pessoa e entrei em contato, a pessoa me informou que não morava mais no imóvel, morava na Bahia, já estava longe do imóvel já há alguns meses e que ela foi super solícita, né, algo assim, extremamente curioso, né, ela ia me ajudar, olha, se você quiser eu te dou a chave para você poder entrar lá. Na verdade, ela me confidenciou que havia comprado errado. O corretor vendeu para ela que ela tinha visitado, deram outro imóvel para ela no mesmo condomínio, só que ela não gostou porque tinha vista para a comunidade. Assim, ela achei muito feio lá e tal. E aí por isso que eu abandonei e resolvi morar aqui em Salvador. Mas eu queria limpar meu nome, eu tentei entrar em contato com o banco não me deu retorno. E aí tomou meu imóvel, eu quero saber como é que está meu nome, né? Mais preocupada com o nome do que com o imóvel. Olha, tá tranquilo, seu nome está limpo, assim,
o banco já perdoou a tua dívida, né? Já fez a consolidação, não vai te cobrar mais isso daí, né? Então você pode ficar tranquilo com relação a essa dívida. Ela ficou bem tranquila e, enfim, e facilitou bastante a nossa entrada no imóvel. Então, esse também já está pronto para divulgação e foi arrematado muito próximo, assim, o Brás foi arrematado numa sexta-feira e esse foi arrematado numa segunda, assim, no espaço de 3, 4 dias a gente arrematou o segundo, com, com esses mesmos sócios, né? Só que um só não quis participar, esses foram só os outros dois, né? Dos 4. A Bia e mais um outro colega, que é o Luiz, meu xará, Luiz Lipe. Então, esse também foi bem tranquilo a desocupação, não precisou entrar com ação. Aliás, nenhum deles. Bom, os outros 3, a gente não tem ainda ideia da ocupação, porque a gente não fez contato ainda com os ocupantes, né? Mas, em geral, não foi necessário, em nenhum dos casos, entrar com ação para desocupação, que é a emissão na posse, né? A única ação que eu precisei entrar foi uma ação para conseguir reduzir o pagamento do ITBI, né? E nesse caso do Brás, por exemplo, o primeiro imóvel, o próprio leiloeiro emitiu a guia do ITBI e já veio com o valor da valor venal, né? Eu falei, pô, não vamos pagar isso daí, né? E eu consegui entrar com uma mandado de segurança no TJ lá de São Paulo, tudo online, né? Hoje em dia você pode entrar com processo no Brasil inteiro sem precisar estar presente em lugar algum, né? Basta ter se você for advogado, tendo token lá, você entra em qualquer tribunal. E fiz lá a petição, né, para pedir a redução do ITBI e tal, pelo valor da arrematação. E, inclusive, essa petição eu consegui através de outros advogados, né, que também fazem arrematação e tal. Toma aí um modelo e já me ajudou bastante para acelerar o processo. Ó, E foi bacana. legal demais aí as informações do Luiz. Então, o Luiz comentou aqui desse imóvel, né, que ele arrematou, a pessoa que estava lá já tinha saído do imóvel, e ele conseguiu ali a posse totalmente amigável, a pessoa já tinha saído, e também entrou aí com a questão do ITBI, que ele conseguiu a redução da barra de cálculo do ITBI, que tinha sido emitido pelo valor venal, mas na verdade teria que ser pelo valor da arrematação, então conseguiu. Um detalhe interessante, né? O próprio leiloeiro emitiu a guia, né? Novo, né? Difícil, né? O leiloeiro fazer isso, mas fez aí, conseguiu a emissão da guia do ITBI. E se você arrematou por qual valor e a expectativa é de vender por quanto? Então, esse do Rio de Janeiro a gente arrematou foi 133 mil, né? Financiado e a gente já está com ele pronto para venda e o financiamento nem começou a ser pago ainda, né? Porque o banco está demorando aí para fazer o procedimento. Eu estou até com receio de vender antes de começar a pagar o financiamento. Mas e a gente está com a expectativa de vender ele pelo menos pela pesquisa que a gente fez durante a avaliação, pelo menos 240, 250 mil. Legal, né? 133, vai vender por 240, foi financiado, foi da Caixa, 5% de entrada ou foi de outro banco? Então, esse foi do Banco Santander, foi financiado, e isso fez com que o ROI ficasse acima de 40%, 45%, né? E como não teve despesa nenhuma com desocupação, né, isso também ajudou bastante, né? Nossa rentabilidade. Legal demais que você pegou o imóvel desocupado, então a posse rápida, já vai colocar o imóvel em condições, vai vender, nem pagou ainda a prestação do financiamento, que demorou ainda o financiamento ser formalizado. Então você vai vender o imóvel rápido, vai te dar aí 45%, mas não é em 12 meses, provavelmente vai ser em menos de 6 meses, então que vai dar muito mais se fosse aí botar analisado, né, esse retorno. Então é uma operação que você vai fechar com toda certeza em menos de 6 meses. Você vai fazer alguma reforma nesse ou já está em condições de venda? Então, a gente já fez uma reforma de pintura e troca de alguns revestimentos e já está em condição de venda, assim, né? A gente vai subir para uma Smart Link já essa semana. Então, a gente tem uma grande expectativa de venda. Especificamente, a gente colocou com o corretor, né? Para tocar lá a reforma e também fazer
toda a divulgação lá, mas a gente certamente não pretende manter uma exclusividade com ele por muito tempo, né? Apesar dele ter ajudado bastante, a gente quer fazer uma exclusividade no máximo de 90 dias. Esse corretor, então, ajudou vocês ali em algum procedimento? É por isso que vocês deram um mês de exclusividade para ele? Não, o que acontece? Ele conseguiu um chaveiro, o chaveiro foi lá, entrou no imóvel, ele indicou também a pessoa que foi fazer a reforma, que também fez, e ele mandava o vídeo, né, de como é que estava sendo, e também atende com um marceneiro, mas a gente resolveu não fazer marcenaria por enquanto, para não, né, onerar muito. Daí a gente vai fazer de repente comprar no madeira a madeira lá os móveis prontos, né, e pedir para uma pessoa que faz instalação, né, contratar um instalador, porque isso é bem mais em conta dessa forma do que botar um marceneiro para fazer uma reforma sob medida, né? Entendi. Aí vocês deram um mês aí de exclusividade porque ele te ajudou nesse período aí, né? A gente tá precisando dar por aí uns 30 dias, né, de exclusividade para ele, né, ter algum retorno aí, né, do trabalho que ele fez. Mas a gente sabe que a ideia nossa é vender o mais rápido possível, né? E, se possível, antes de iniciar o financiamento. E que aí a gente não vai ter realmente só vai ter pago o leiloeiro praticamente, né? E o TBI. Então o retorno aí vai ser fantástico. Então, quando você está fazendo uma arrematação à distância, né? Mesmo que seja aqui na cidade que você já morou, né? Tem que ter um ponto de apoio e às vezes você pode usar o corretor como esse cara que vai te ajudar. Ele às vezes vai gerenciar a reforma, às vezes ele vai controlar ali entrada, né, de visitas. Então ele vai estar ali para te dar um suporte, vai te oferecer às vezes, vai te indicar profissionais da área. Então é um cara que está te ajudando. Em contrapartida, tu dá ali uma exclusividade para ele, só não pode ser uma exclusividade ad eterno, né? Tem que ter um prazo aí, porque o teu interesse também é em vender. Então não adianta deixar com um cara só por muito tempo, que às vezes o cara ali não vende e o imóvel fica travado. Então daqui a pouco você vai botar em outros e com toda certeza vai vender rápido. Então comentamos aqui de três que você pegou aí a posse de forma muito tranquila e restam mais dois para comentar e finalizar. Esses dois finais aí você pegou ele aonde? Então, os outros dois, um foi em Mato Grosso do Sul, olha só. Você conhece lá a cidade? Tem algum conhecido na localidade? Eu nunca fui para lá, mas qual foi o atributo especial desse imóvel, né? Porque a pessoa que está rematando conosco, também que foi um imóvel cotizado, ele já tinha um imóvel arrematado nesse condomínio. E de modo que ele já tinha entrada fácil, né? Fácil acesso no condomínio. Então isso facilitou aumentou a nossa confiança, né? Para conseguir fazer essa arrematação. E então também, como era uma arrematação cotizada que ele estaria presente, a gente se animou bastante. E também foi lance único. Foi um apartamento de cobertura nesse condomínio. Campo Grande, Mato Grosso. Campo Grande mesmo, legal demais. Então, onde você arrematou no prédio, já tinha um outro mentorado aí, parceiro, que arrematou com vocês, que já tinha arrematado o imóvel ali, então ele já sabia valor de mercado, já tinha logística ali de acesso ao imóvel, de reforma, de corretor para colocar à venda, então já foi facilitado. Olha a importância aí das parcerias, né? Então você já pegou o imóvel num prédio que o outro cotista que entrou contigo já conhecia. Exatamente. Facilitou demais, né? A questão de avaliação e toda o pós-arrematação, né? Pois é. A gente está com essa expectativa, né? Porque a gente também é um outro imóvel cuja a ata de arrematação foi homologada recentemente. A gente não tem ainda nenhum tipo de diligência de desocupação, mas a gente está muito otimista em função dessa facilidade de acesso que o nosso cotista tem nesse condomínio. Legal, esse aí é a cobertura, né? Tu pagou quanto e a expectativa de vender por quanto? Nesse a gente pagou 210 mil e a nossa expectativa é vender por 350. Foi à vista, financiado? Foi à vista e esse foi à vista e foi pela
Caixa Econômica, né? Extrajudicial. Numa Judicial. licitação, licitação aberta. Ó, legal demais, 210, a expectativa de vender por 350, pagamento aí foi à vista, né, da Caixa. Teve que fazer reforma, vai fazer alguma reforma nisso? Então, esse a gente não sabe ainda, porque a gente não tomou posse, né? A gente não tem ideia de como é que ele está por dentro. Foi recente agora, né? Acabou de arrematar. Foi arrematação recente e o auto de homologação, o auto foi homologado essa semana aí. A gente acabou de pagar né, o valor da arrematação, né, o leiloeiro e tal, mas a gente não fez ainda nenhuma diligência para tomada de posse. Perfeito. Então, uma arrematação aí num prédio que outro mentorado já tem imóvel lá, então com toda certeza o pós-arrematação vai ser muito tranquilo, o cara já tem imóvel ali, já tem acesso ao condomínio, já sabe ali onde encontrar a mão de obra para fazer reforma, já tem corretor trabalhando no imóvel dele que vai indicar para trabalhar isso aí, então vai ter todo já um assessoramento ali de quem conhece a região. Essa é a vantagem, né, de você arrematar em parcerias com pessoas aí do Brasil inteiro. Então o imóvel aí é por 210 e expectativa de vender por 350. Isso. O próximo seria qual? Em qual cidade? Para finalizar aí o quinto. Então, o próximo foi no interior de São Paulo, em Araras. Araras. E também apartamento, todos eles como são apartamentos, como eu falei no início, né? Esse, a gente também arrematou pela Caixa Econômica, licitação aberta, e é muito parecido, assim, com o imóvel do Rio de Janeiro, só que não foi financiado. Ele tem valores mais ou menos parecidos, assim. E também esse teve um problema que é o seguinte, né? A gente arrematou junto com o imóvel do Rio, na mesma data, inclusive, só que o condomínio ele ofereceu uma dificuldade para a gente tomar posse, né? Ele falou que só permite que a gente entre lá com a escritura, né? E a escritura está atrasando um pouco, e então a gente não conseguiu entrar, né? Mas pela informação que um sócio conseguiu, esse imóvel está desocupado, né? A informação do condomínio falou: esse imóvel não está ocupado, mas a gente não teve a certeza disso, porque a gente não chegou a ir lá, né? Mandar alguém para ir lá para fazer essa diligência. Mas a gente também está com boas expectativas. Inclusive um dos sócios, mas ele mora relativamente próximo de Araras, ele é de Jundiaí, né? Então ele tem facilidade de acessar lá com mais facilidade do que eu, que moro em Curitiba. A Bia mora em BH e o outro sócio está em Porto Alegre, lá está ilhado lá em Porto Alegre. Mas então talvez a gente não precise de muita... assim que a gente conseguir o registro, a gente certamente vai conseguir fazer a posse, a emissão na posse desse imóvel. Emissão, assim, digo, não ação, né, mas entrar no imóvel propriamente, né? Ó, legal, né? Imóvel desocupado aí, então a posse vai ser tranquila, só o condomínio aí que colocou areia aí, né? Nessa posse, antes da formalização, através da escritura. Aí depende do síndico. Tem síndico que é mais tranquilo, que libera antes mesmo da escritura e do registro. Tem síndico que é mais rigoroso ali, que realmente vai te exigir um documento formal ali, ou a escritura, ou o registro para liberar a posse. Às vezes você acaba convencendo ali o síndico, às vezes não, então vai depender aí do humor do síndico, né, que está negociando. Então, legal demais. Esse você pagou quanto e acha que vende por quanto? Então, esse também foi também 130 mil, e também estamos com perspectiva de vender por uns 240, 250. Bem similar ao outro aí, né? Mesma faixa de preço, mesma expectativa de venda. Uma coisa também que eu costumo fazer nas minhas garimpagens, né? Que eu não sei se o pessoal faz, que eu acho bem bacana, eu tenho um perfil de garimpar apartamento, né? Pelo menos por enquanto, eu quero mudar isso daí, mas por enquanto eu faço dessa forma. Então o que eu faço? Eu pego o edital da Caixa, assim, se você entrar no site da Caixa, você vai ver um calendário de leilões, né? Lá no finalzinho eles publicam todo mês um calendário de leilões, e você vê dia a dia quantos imóveis estão sendo leiloados e qual leiloeiro, com líquido leiloeiro. E aí, em posse dessa planilha que eles publicam todo mês, no início do mês, você vai
clicando lá nos links do imóvel que vai ter arrematação daqui a, sei lá, 2, 3 dias, né? Para dar um tempo, né, para você fazer algum tipo de análise. Aí, você entra lá no site do leiloeiro, já olha todos... quando você entra no site do leiloeiro, você também vai ter acesso ao edital daquele leilão. E no edital daquele leilão, no final do edital, tem uma planilha com todos os imóveis que são leiloados naquele leilão. Você não precisa entrar olhar imagem um por um lá do leiloeiro, né? Que é uma coisa que demora um pouco. Aí o que eu faço? Aí, nessa planilha, eu vou olhando, eu boto, por exemplo, como valor de avaliação mínimo 200 mil. Avaliação, não de arrematação. Eu olho a avaliação mínima de 200 mil e vou olhando um por um. 90% dos imóveis da Caixa tem avaliação abaixo disso, né? Aí fica com 10%, 10% ou menos, né? De imóveis avaliados acima de 200 mil. E aí eu olho, se for casa, eu já descarto. Olha, se for apartamento, aí eu vou entrar no site do leiloeiro, na página lá do imóvel, né? Para saber se fazer o estudo, olhar a matrícula e tudo mais, para ver se interessa ou não. E com isso eu consigo fazer uma garimpagem no edital da Caixa muito acelerado, assim, né? Olho sempre a matrícula do imóvel, né? Vejo e na matrícula eu vejo se teve algum tipo de negociação próxima da data atual, né? Para saber mais ou menos quanto que ele foi negociado na matrícula. Eu sei que às vezes tem fraude, né? Mas a regra não é que tenha fraude. Na matrícula, normalmente o valor que está lá é o que realmente foi negociado. Isso também se o imóvel estiver sendo negociado, avaliado um preço inferior ao que estava registrado na matrícula, já é um grande indício que ele está subavaliado. E aí eu faço esse tipo de garimpagem na Caixa Econômica, funciona muito bem, assim, eu gosto muito de fazer dessa forma. Ó, legal. Então, se o cara botou já aqui um método, né? Existe ali centenas de imóveis sendo leiloados, às vezes, no dia, e ele não vai conseguir olhar todos. Então, ele não olha lá para frente, ele gosta de olhar os leilões que estão já ocorrendo próximo, daí a 2, 3 dias, para ter precisão ali para ele atuar. Ele estabelece um filtro, olha, só vou olhar imóveis a partir de 220 mil reais de valor de mercado, então isso já exclui ali nos imóveis da Caixa 80%, 90% dos imóveis, e ele exclui casa também e foca só em apartamento, e tem dado certa estratégia, ou seja, ele está otimizando o tempo, ele não tem tempo para olhar tudo, até fica inviável olhar todos os imóveis, ele estabelece um filtro, faz uma seleção ali de acordo com o perfil dele, que vai dar 10% dos imóveis que estão sendo leiloados, para ele analisar, vai descartar alguns e vai participar de outros. Tem dado certo, aí pegou 4 com lance único. Para pegar esses imóveis que você deu lance único, foi sorte? Tem alguma estratégia específica, algum ponto que você olha aí que vai afastar a concorrência? Pode comentar um pouquinho? Então, aí que eu faço. Digamos que nesse edital específico que vai correr daqui a 3 dias, eu selecionei, sei lá, 8 imóveis, né? Nesse padrão que eu te falei aí. O que eu faço? Eu me cadastro no site do leiloeiro, me habilito em todos eles, todos os 8 imóveis, e fico esperando o dia do leilão, né? E fico olhando se tem concorrência. Se tiver, eu não participo, simplesmente. Ou então, eu espero, fico lá até o último minuto. Se ninguém der lance, eu vou lá no finalzinho do lance e arremato sozinho, entendeu? Legal. Então, se já tem lance ali, você já descarta na hora, nem participa. Assim, em princípio eu descarto, né? Eu dou preferência àqueles que não tiveram lance nenhum e que estão dentro da minha viabilidade. Eu já analisei a matrícula, fiz a planilha e tudo mais. E fico acompanhando, né? No dia do leilão mesmo, qual que está tendo lance. Você pode entrar no auditório, né? E colocar todos eles assim próximos para você poder saber o que está acontecendo em cada um deles. E aí você observa como é que está a frequência de lance, né? E quando eu percebo que aquele lá está meio que esquecido, ninguém deu lance nem nada, eu vou lá e no finalzinho dou lá meu lance e pronto, né? Remato dessa forma. Por isso que eu tenho conseguido pegar com lance único. Ó, que legal, uma estratégia aí para otimizar o tempo, né? Então ele já descarta 90% dos imóveis, daqueles 10 que ele vai olhar, ele vai descartar alguns, vai ficar com outros. Se no dia anterior já tem lance, 1, 2, 3 lances, já é um forte indicativo que no dia do leilão o negócio vai ter uma disputa boa. Isso aqui, quando tem imóvel, até que a gente olha aqui, já tem 5 lances no dia anterior, a gente já larga de lado que a chance do negócio disparar ali é muito grande. Então, ele já adota essa estratégia como regra. Tem lance no dia anterior ali, ele já nem olha, já descarta aquele
e vai focar naqueles imóveis que estão ali sem nenhum lance. Então, é uma estratégia que está dando certo, né? Pegou 4 imóveis sem nenhuma disputa, aí com ROI na faixa de 40% a 45% de lucratividade. Então, uma excelente estratégia que tem dado muito certo. Agora, um ponto aqui, você falou que descarta casas. A gente sabe que casa é uma ótima oportunidade também, né? Para você realocar o valor do imóvel através de uma reforma, housing flipping, que dá uma alta lucratividade, que não tem tanta concorrência quanto o leilão. Você imagina começar a olhar a casa ou vai deixar a casa de lado por enquanto? Então, justamente, agora que eu entrei na mentoria dos tubarões, né, eu pretendo já aprender essa expertise de arrematação de casa. E realmente eu tenho um pouco né, de inexperiência e um pouco de receio, né? Porque eu sei que casa ela tem um potencial de valorização muito maior do que apartamento, né? Até porque ela é menos visada, assim, né? E tem muito mais oferta de casa do que apartamento, né, que você pode olhar, né? Mas é uma reforma maior, né? Tem que ter uma espécie de reforma mais aprofundada. Não basta você só pintar, né? E fazer uma coisa assim muito básica. Então, por esse motivo eu não entrei em casa ainda, mas eu pretendo entrar em breve e colocar, inclusive, casa como sendo o meu principal foco, né? Deixar o apartamento para, sei lá, 30% no máximo, colocar uns 70% de casa, mas para isso eu preciso de um estudo maior. Daí a minha intenção de entrar nesse. Por isso que eu entrei agora recentemente na terceira turma da mentoria dos tubarões. E vai se aprimorar aí agora para pegar imóveis que antes não olhava. Então vai olhar a casa tem um potencial gigantesco de entregar um lucro muito bom. É claro que vai te dar um trabalho adicional em relação ao padrão ali de apartamento, mas que compensa demais. Então você tem 5 arrematações, 4 com lance único, todas com um retorno aí na faixa de 40% a 45%, 4 que pegou sem disputa, todos extrajudiciais. Judicial, você não olha ou tem olhado, mas ainda não apareceu nada? Eu olho muito pouco, assim, eu tenho olhado mais, apesar de ser advogado, ter uma facilidade com o processo, né? Eu vejo que as pessoas que começam normalmente preferem atuar inicialmente com extrajudicial pela simplicidade, que é realmente, especialmente se o vendedor, né, responder pelas dívidas próprio terreno, né, que isso aí facilita enormemente, né, a análise, né, porque só precisa se preocupar com o preço de mercado, basicamente, reforma. E então eu tenho começado dessa forma, mas eu certamente pretendo entrar nos judiciais em breve. Mas é que a oferta de extrajudicial é tão grande, né, que termina perdendo tempo. Você termina meio que esquecendo do judiciário, né? Só para você olhar essa planilha que eu te falei da Caixa Econômica, cada leilão tem no mínimo 200 imóveis, né? 250, né? É um negócio absurdo. Exatamente. Parece que... É muita coisa. E a galera ainda falando, por que vocês ensinam a galera a arrematar? Porque vocês não arrematam tudo. Primeiro que a gente não tem dinheiro para arrematar tudo, que é o mercado milionário. Segundo que a gente não tem nem condições de olhar tudo, é muita coisa. Então passa oportunidades que a gente nem vê. Você mesmo estabelecer filtros aí para poder olhar alguma coisa, conseguir ver. Porque é impossível ver todas as oportunidades, é muito leilão, é muito leiloeiro. Então tu tem que estabelecer ali um perfil de imóvel, um filtro, para você direcionar o seu tempo. Então aqui recebemos aqui o Luiz hoje, mostrou as estratégias dele, 5 arrematações num curto período de tempo, depois que engatou de vez ali, 4 sem disputa, mostrou a estratégia de como ele garimpa, faz uma seleção ali que libera só 10% para analisar, não participa se já tem disputa prévia, ele já descarta para tentar ir só focar energia só naquele que não está com disputa no dia do leilão. Várias estratégias aqui que estão dando certo. Então, Luiz, queria agradecer aqui sua participação aqui na nossa live. Trouxe muito conteúdo aqui, muita experiência, certeza aqui que passou muitos insights para a galera que está assistindo e deixar aberto aqui já para você realizar suas considerações finais. Eu queria primeiro, antes de mais nada, agradecer a oportunidade da Smart, né, de dar esse treinamento aí para as pessoas que não conhecem, né, sobre arrematação, que isso me abriu muito a cabeça, assim, e eu fiz realmente transição de carreira, né, como eu sou da Eletrobras e estava, né, meio que procurando, né, uma forma de alocar meu tempo, né, eu poderia advogar autonomamente e tal, mas quando o meu colega me falou da Smart, eu não pensei 2 vezes, né, eu já entrei de cabeça. E
E agora eu estou, né, com a expectativa de alavancar bastante nessas arrematações. Então, eu queria agradecer essa oportunidade de conhecer esse mundo, né, dos leilões, que eu realmente desconhecia, e me coloco à disposição aí para futuras cotizações, que o pessoal quiser cotizar aqui em Curitiba. Enfim, e dizer também que a gente está sempre aprendendo, né? É um mundo de aprendizado e não termina, né? E são muitas experiências que a gente tem que atravessar, no que a gente não basta se arrematar, ou pode arrematar, porque para arrematar a gente gasta aqui no máximo uma ou duas semanas para arrematar, né? Agora, para fechar o ciclo, né? Aí que demanda muito mais tempo, muito mais conhecimento e experiência, né? Então, Luiz, queria agradecer aqui a sua participação, desejar aí um ótimo dia